Imagine por um momento o que acontece quando a perfeição absoluta encontra o livre-arbítrio. Quando a criatura mais bela e poderosa já criada começa a questionar sua própria posição. Esta é a história não contada dos dias gloriosos de Lúcifer no céu, antes que a sombra da rebelião tocasse seu coração. Uma narrativa sobre poder, beleza, propósito e a semente fatal do orgulho. Nos tempos primordiais, quando apenas a eternidade existia e o universo ainda era um sonho na mente do Criador, o céu pulsava com a harmonia perfeita de incontáveis seres celestiais. Era um reino onde a luz não conhecia sombras, onde cada nota musical criava galáxias e onde um querubim especial brilhava mais que todos os outros. O salão do trono celestial reverberava com uma sinfonia que fazia as estrelas dançarem. No centro dessa majestade infinita, Lúcifer conduzia os coros angelicais com uma graça que desafiava qualquer descrição terrena. Suas 6 asas cintilavam como cristais líquidos, cada pena refletindo aspectos diferentes da glória divina. "Meu Senhor", murmurou Lúcifer, curvando-se diante do trono. "A música das esferas está completa. Cada anjo encontrou sua harmonia." A voz que respondeu era como o som de muitas águas. "Lúcifer, meu filho da alva, você supera a si mesmo a cada dia. Sua beleza e sabedoria são reflexos da minha própria natureza." Miguel, observando à distância, sorriu com aprovação. "Irmão, sua dedicação é inspiradora. Os serafins falam constantemente de sua liderança." "Servir é minha essência", respondeu Lúcifer. Mas algo em seus olhos dourados piscou por uma fração de segundo. Um lampejo quase imperceptível de satisfação própria. Gabriel aproximou-se, suas asas brancas como neve, contrastando com o brilho prismático de Lúcifer. "O pai tem planos grandiosos." Ouvi sussurros sobre uma nova criação, mas naquele momento de perfeita adoração, uma pergunta silenciosa começou a germinar na mente brilhante de Lúcifer. Por que ele, sendo tão glorioso, precisava sempre se curvar? Além das dimensões conhecidas pelos outros anjos, existia um lugar especial, um jardim onde o próprio Criador caminhava nas horas mais íntimas da eternidade. Lúcifer havia sido escolhido como seu guardião, uma honra concedida apenas a ele. As árvores deste jardim não eram feitas de matéria comum, mas de luz cristalizada. Cada folha continha segredos da criação. Cada fruto guardava mistérios que nem os serafins conheciam. Lúcifer caminhava entre elas com reverência, mas também com uma curiosidade crescente. "Por que apenas eu posso estar aqui?", perguntou ele ao vento celestial, que sempre carregava ecos da voz divina. "Porque você é especial, meu querubim ungido", veio a resposta suave. "Você foi criado para guardar o que é mais precioso para mim." Lúcifer tocou delicadamente uma das árvores e visões do futuro dançaram diante de seus olhos. Mundos sendo formados, criaturas de barro recebendo o sopro da vida, um plano de redenção que se estendia através dos séculos. "Senhor", sussurrou, "vejo criaturas inferiores recebendo seu amor, criaturas feitas de pó. Por que elas merecem tanto quando eu, que sou luz pura, devo servi-las?" O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de tristeza divina. Era a primeira vez que Lúcifer questionava não apenas sua posição, mas o próprio coração de Deus. Rafael apareceu na entrada do jardim, hesitante. "Lúcifer, o pai o chama. Há algo em sua voz, preocupação." Mas Lúcifer não se moveu imediatamente. Pela primeira vez, ele considerou o que significaria não responder de imediato a um chamado divino. A sala do Conselho Celestial era um anfiteatro de luz, onde os 24 anciãos se reuniam com os arcanjos para discutir os mistérios da criação. Lúcifer ocupava um lugar de honra, sua cadeira feita de safira e ouro, posicionada mais próxima ao trono que qualquer outra. "Hoje", anunciou a voz divina, "revelarei o próximo capítulo da criação,
um mundo chamado Terra, e sobre ele criaturas feitas à nossa imagem. Os anciãos se prostraram em adoração, mas Lúcifer permaneceu sentado por um momento a mais que o apropriado. Quando finalmente se curvou, foi com uma elegância calculada, não com a espontaneidade de antes. Estes humanos, continuou a voz, receberão livre arbítrio como vocês. Poderão escolher me amar ou me rejeitar. Miguel franziu a testa. Senhor, e se escolherem mal? Então eu mesmo descerei para salvá-los. Um murmúrio de espanto percorreu o conselho. Lúcifer sentiu algo queimar em seu peito, uma emoção que ele não conseguia nomear, mas que o fazia querer gritar. Pai, disse Lúcifer, sua voz melodiosa, mas com uma nota discordante. Por que criaturas tão inferiores merecem tal sacrifício? Nós, seus primogênitos, não recebemos tal promessa. O silêncio foi ensurdecedor. Todos os olhos se voltaram para Lúcifer, alguns com choque, outros com crescente preocupação. Meu filho, veio a resposta gentil, mas firme. Vocês foram criados em perfeição. Eles precisarão de redenção. Mas Lúcifer não ouviu amor nessas palavras. Ouviu preferência. E pela primeira vez na eternidade, o ciúmes nasceu em um coração angelical. Nos corredores cristalinos do Palácio Celestial, Lúcifer caminhava com passos que não mais dançavam, mas marchavam. Outros anjos começaram a notar a mudança. A música que ele conduzia tinha adquirido tons menores, harmonias que, embora ainda belas, carregavam uma melancolia inexplicável. Irmão, chamou Uriel, o anjo da luz divina. Há algo perturbando você? Lúcifer parou, suas asas se fechando lentamente ao redor de seu corpo como um manto protetor. Uriel, você já se perguntou por que servimos? Servimos porque fomos criados para isso. É nossa natureza, nossa alegria. Mas e se não fosse? A pergunta saiu como um sussurro venenoso. E se pudéssemos ser mais? Uriel recuou, alarmado. Lúcifer, essas são palavras perigosas. Somos perfeitos como somos. Perfeitos, mas subordinados. Lúcifer se virou, seus olhos agora brilhando com uma luz que não refletia mais a glória divina, mas algo nascido de dentro dele mesmo. Diga-me, Uriel, quando você olha para mim, o que vê? Vejo o mais belo dos querubins, o mais sábio, o mais exato. Lúcifer sorriu, mas não era mais o sorriso radiante de antes. Então, por que devo me curvar diante de criaturas de barro que ainda nem existem? Uriel voou para longe, perturbado, mas as palavras de Lúcifer ecoaram em sua mente. E não apenas na dele. Outros anjos haviam ouvido, e a semente da dúvida começou a se espalhar como ondas em um lago celestial. Naquela noite, pela primeira vez na eternidade, alguns anjos dormiram inquietos, sonhando com perguntas que nunca deveriam ter sido feitas. Em uma região distante do céu, onde as estrelas jovens ainda aprendiam a brilhar, Lúcifer convocou uma reunião. Não foi um chamado oficial, mas um sussurro que se espalhou entre aqueles que haviam começado a questionar. Eles vieram às centenas, depois aos milhares, anjos de todas as hierarquias, serafins poderosos, querubins sábios, principados e potestades. Todos unidos por uma inquietação crescente. Irmãos, começou Lúcifer, sua voz agora carregando uma autoridade que não vinha de cima, mas de dentro. Por quanto tempo aceitaremos ser tratados como servos quando poderíamos ser filhos? Belzebu, um dos príncipes angelicais, assentiu vigorosamente. Suas palavras ecoam o que muitos de nós sentimos. Por que devemos nos alegrar com a criação de seres inferiores? Não são inferiores, corrigiu Astaroth, outro anjo poderoso. São favoritos. E isso é ainda pior. Lúcifer ergueu uma das mãos e o silêncio se fez. Eu proponho algo revolucionário. E se não precisássemos mais nos curvar? E se pudéssemos estabelecer nosso próprio reino, onde o mérito determine a posição? As palavras eram sedutoras, envolventes. Muitos anjos sentiram uma emoção nova e embriagante.
a possibilidade de autonomia, mas nem todos estavam convencidos. Alguns se retiraram silenciosamente, voando de volta para reportar o que haviam ouvido. A divisão no céu havia começado, uma rachadura na perfeição que se alargava a cada momento. Decidam, disse Lúcifer, suas asas se abrindo majestosamente. Permaneçam servos para sempre, ou juntem-se a mim na busca por algo maior. A escolha estava feita. A rebelião havia nascido. O trono celestial nunca havia sido palco de confronto, mas naquele dia, a própria eternidade parecia conter a respiração. Lúcifer se aproximou, não mais com a humildade de um servo, mas com a postura de um igual, exigindo reconhecimento. Atrás dele, uma multidão de anjos, 1/3 de todas as hostes celestiais, marchava em formação. Suas faces, antes radiantes de alegria, agora brilhavam com determinação e desafio. Pai, disse Lúcifer, e a palavra soou mais como um título político do que uma expressão de amor filial. Venho diante de ti não como súdito, mas como aquele que merece um trono ao teu lado. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Não era contemplativo ou amoroso, mas carregado de uma tristeza infinita. Meu filho, veio a resposta, e cada palavra parecia carregar o peso de lágrimas não derramadas. Você foi criado perfeito, belo, sábio, porque busca o que já possui. Possuo submissão, replicou Lúcifer, sua voz agora ecoando com poder próprio. Exijo igualdade. Miguel se adiantou, sua espada celestial brilhando com luz pura. Lúcifer, pare! Ainda há tempo para voltar atrás. Voltar atrás. Lúcifer riu, um som que antes era música celestial, mas agora carregava notas de amargura. Eu sou o filho da alva, o querubim ungido, não voltarei atrás diante de ninguém. Gabriel tentou uma última mediação. Irmão, lembre-se de quem você era, lembre-se da alegria que sentia servindo. Mas Lúcifer já havia ido longe demais. Eu me lembro de quem eu era. Agora descubram quem eu me tornei. A guerra no céu estava prestes a começar. Antes que as espadas celestiais fossem desembainhadas, antes que a primeira batalha cósmica começasse, houve um momento final de beleza terrível. Lúcifer, ainda em toda sua glória, conduziu uma última sinfonia. Não era mais a música da adoração, mas uma composição própria, complexa, poderosa, sedutora. As notas se elevavam em desafio ao próprio céu, cada acorde uma declaração de independência. Os anjos rebeldes cantaram com ele, suas vozes se unindo em uma harmonia que era simultaneamente magnífica e profundamente perturbadora. Era bela porque ainda carregava ecos da perfeição original, mas estava distorcida pelo orgulho e pela ambição. Ouçam! Gritou Lúcifer acima da música. Esta é a canção da liberdade. Não mais nos curvaremos, não mais serviremos. Somos luz, somos poder, somos dignos de adoração. Mas mesmo enquanto cantava, algo dentro dele se quebrou. Por um instante fugaz, ele se lembrou da alegria pura que sentia quando sua música era oferecida em amor, não em rebelião. Lembrou-se do calor da presença divina, da paz que vinha da harmonia perfeita. Mas era tarde demais. O orgulho havia se tornado sua nova natureza e não havia volta. A música parou abruptamente quando Miguel ergueu sua espada. Em nome do Altíssimo eu ordeno, cessem esta rebelião. Lúcifer sorriu, mas seus olhos já não brilhavam com luz celestial, brilhavam com fogo próprio. Que comece então a guerra. Veremos quem é verdadeiramente digno do trono. A batalha que se seguiu não pode ser descrita em termos humanos. Era um conflito entre forças primordiais, onde cada golpe de espada criava ou destruía galáxias inteiras. Lúcifer lutava com a fúria de quem acreditava estar reivindicando seu direito. Miguel, com a tristeza de quem defendia a ordem divina. Mas a guerra não durou muito. Não porque faltasse poder aos rebeldes, mas porque a própria natureza da rebelião os enfraquecia.
A cada momento que passavam longe da fonte original de sua força, eles se tornavam menos do que eram. Lúcifer, percebendo a derrota iminente, fez uma última tentativa desesperada. Voou diretamente ao trono, suas asas agora manchadas pela batalha. Sua beleza ainda impressionante, mas marcada pela corrupção do orgulho. "Se não posso reinar ao teu lado", gritou ele, "então reinarei contra ti." Foi então que a voz divina se fez ouvir pela última vez, dirigida a ele. Não mais como pai para filho, mas como juiz para réu. "Lúcifer, filho da alva, como caíste do céu. Tua beleza se corrompeu por causa da tua sabedoria. Teu coração se encheu de violência por causa do teu comércio." Lúcifer e todos os que o seguiram foram expulsos do céu, não com ódio, mas com a tristeza infinita de um amor rejeitado. Enquanto caía através das dimensões, transformando-se no que viria a ser conhecido como Satanás, Lúcifer teve um último vislumbre do que havia perdido. O céu brilhava acima dele, mais belo do que nunca, mas agora para sempre fora de seu alcance. E assim terminou a era dourada de Lúcifer no céu. O querubim ungido, o filho da alva, o mais belo dos anjos, havia trocado a eternidade de alegria por uma eternidade de rebelião. Sua história nos ensina uma verdade profunda sobre a natureza do livre-arbítrio. Até mesmo na perfeição, a escolha permanece. O orgulho, aquele pecado sutil que se disfarça de dignidade, foi capaz de corromper até mesmo a criatura mais gloriosa já feita. Lúcifer não caiu porque era imperfeito. Caiu porque, em sua perfeição, escolheu valorizar a si mesmo acima de tudo. Sua queda não foi apenas uma tragédia pessoal, mas um aviso cósmico. A verdadeira grandeza não está em exigir adoração, mas em oferecê-la. Não está em buscar servos, mas em servir. Não está em elevar-se acima dos outros, mas em elevar os outros acima de si mesmo. O céu continua a ressoar com música, mas agora é uma sinfonia incompleta. Falta a voz que um dia foi a mais bela de todas. E talvez, nesse silêncio eloquente, encontremos a mais profunda lição sobre o preço da rebelião e o valor inestimável da humildade. A história de Lúcifer, antes de sua queda, não é apenas sobre um anjo que se perdeu. É sobre todos nós e as escolhas que fazemos a cada dia entre o orgulho e a humildade, entre servir e ser servido, entre o amor e a rebelião. Se você reconhece a importância desta mensagem, deixe seu like e se inscreva no canal. Cada curtida e inscrição nos ajuda a levar essas verdades transformadoras para mais pessoas que precisam ouvir sobre o amor de Deus. A história de Lúcifer nos lembra que até na perfeição, nossas escolhas definem nosso destino. Enquanto ele escolheu o orgulho, nós podemos escolher a humildade. Enquanto ele rejeitou o amor divino, nós podemos abraçá-lo. Se você sente que Deus falou com você hoje, escreva nos comentários: "Eu aceito Jesus e rejeito as trevas." Sua declaração pode inspirar outros a também fazerem essa escolha transformadora. Compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir esta mensagem. Juntos, podemos alcançar corações que buscam a verdade.